A amada igreja pode se assentar. Louvamos a Deus pela vida dos nossos músicos, pelos irmãos e irmãs que enfrentaram conosco esse ano também a pandemia e vieram fazer culto de louvor e adoração ao nosso Deus, dando uma expressiva contribuição nos nossos cultos, enfrentando tempos difíceis. Alguns deles passaram pela Covid, alguns estão em Covid, mas louvamos a Deus porque esses irmãos e irmãs têm demonstrado profundo compromisso com o ministério que o Senhor lhes confiou. Irmãos e irmãs, não está na nossa liturgia, mas está no meu coração, e eu gostaria de separar um tempo nessa manhã para oração, para orarmos. Nesse período do ano, geralmente nas nossas reuniões de adoração, nós propomos um tempo de oração em família. Mas hoje não é o caso, porque para nós orarmos em família, temos alguns irmãos e irmãs que não estão aqui com a família, aí vão se aproximar de outros que não é oportuno, não é bom. Então quero convidar você a orar por um tempo de oração, sozinho aí no seu banco, orar clamando ao Senhor pela sua vida, pela sua família, orando pelos enfermos, orando também pelos profissionais da saúde, que nesse tempo são tão exigidos, exauridos nas suas forças, irmãos e irmãs que fazem missão na sua atividade profissional, bênção de Deus. Temos ouvido tantos testemunhos e relatos tão bonitos desses irmãos e irmãs profissionais da saúde que estão cuidando de tanta gente, tanta gente. Vamos orar pelos nossos enfermos, vamos orar por aqueles irmãos que você conhece, que é do seu relacionamento, que estão em Covid, vamos orar pelas famílias, vamos orar por aqueles que perderam entes queridos, vamos orar. Hebreus vai nos dizer que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Eu quero convidar você a orar. E depois de alguns instantes de oração, eu quero convidar ao reverendo Kassab que nos leve a Deus em uma palavra audível de oração pela comunidade. Vamos gastar um tempo de oração diante do Senhor. Precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor. O Senhor é quem nos sustenta, quem é capaz de fazer o nosso coração preenchido a ponto de nos sentirmos satisfeitos nessa vida. Santo Deus, dá a cada um de nós a certeza de que o Senhor tem nos olhado, tem acompanhado as nossas dores, as nossas lutas. Nos dá mais fé, Pai. Nos dá mais fé, em nome de Jesus, nos dá mais fé. É tão fácil falar de fé, mas viver é tão difícil, Pai. Santo Deus, nos ajuda a viver pela fé, a andar pela fé. A quando olharmos para os nossos parentes, para os nossos amigos, até para nós mesmos, passando por dificuldades, nos dá a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Nos dá a certeza de que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nos dá a certeza de que todos os nossos dias estão escritos e determinados na palma da sua mão. Nos dá a certeza de que se buscarmos o Senhor em primeiro lugar, o Senhor acrescentará às nossas vidas todo o necessário para que vivamos bem. Santo Deus, nos ajuda a viver pela fé, a não nos desesperarmos, a darmos bom testemunho àqueles que cruzam o nosso caminho, nos enxergando serenos, calmos, tranquilos, apesar das circunstâncias, que olhemos para Ti, Pai, porque só quando olhamos para Ti, nós andamos sobre as águas, Deus. Só quando olhamos para Ti, os nossos pés se mantêm firmes. Santo Deus, nos ajuda a viver de verdade, não só da boca para fora, a fé
que o Senhor diz que sem ela é impossível te agradar. Queremos, Deus, pedimos a fé que vem do céu. E já te agradecemos, Deus. Agradecemos sim, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem colocado anjos ao nosso redor, o Senhor tem dado ordem a esses anjos para que nos protejam. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor é o nosso grande ajudador, Deus. Obrigado pelo Espírito Santo, que tão bem nos consola, nos orienta, nos guia. Obrigado por Jesus, pelo sangue de Jesus, que nos faz família, mas também nos purifica, nos liberta de toda a armadilha, de toda a corrente que Satanás insiste em nos prender, em nos puxar. Obrigado por Jesus. Nós oramos agradecidos por essa igreja também, igreja do Senhor, igreja de Jesus, que se reúne aqui fisicamente, presencialmente, mas também dentro dos seus lares, orando agora conosco, clamando. E nesse mistério que é a fé, o Senhor ouve a todos, ao mesmo tempo, e contempla a todos de acordo com o teu querer. Obrigado, Pai. Obrigado por essa onipresença, por essa onisciência sua, atributos que nos trazem tanto conforto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você que está em casa e você que está aqui comigo no templo, a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1, leremos os versos de 1 a 4. E nessa manhã eu gostaria de falar sobre a gloriosa pessoa de Jesus, o nosso eterno Salvador. A gloriosa pessoa de Jesus, o eterno Salvador. Hebreus capítulo 4, os versos de 1 a 4. E após lermos a palavra de Deus, eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos refletir nesta manhã sobre esse texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O autor de Hebreus tem uma tese que perpassa todo o livro. O autor de Hebreus, aliás, esse texto foi estudado na nossa escola dominical, na classe do presbítero Enéas, na classe ética cristã. Ele, o presbítero Josué e outros irmãos nos deram aulas aqui pela manhã, neste livro tão bonito, tão especial. Alguns teólogos dizem que, na verdade, Hebreus é o 5º evangelho do Novo Testamento, porque ele fala de Jesus, ele fala da pessoa de Jesus, e ele fala, a tese de Hebreus é que Jesus é superior a todos e todas as coisas criadas. Jesus é superior à lei, Jesus é superior aos profetas, ele é o próprio Deus. Essa é a tese do livro de Hebreus, e ele então fala da pessoa de Jesus, do que a lei apontava para ele, como ele revela e ele cumpre cabalmente na sua pessoa, na sua encarnação, a lei de Deus. E nessa manhã eu gostaria de falar acerca de 10 verdades acerca da pessoa
majestosa, gloriosa de Jesus, o nosso Salvador. Rapidamente eu quero falar sobre essas 10 verdades que estão aqui nesses 4 versículos, e a primeira delas: Jesus é a última palavra de Deus ao nosso coração. Deus fala. Só podemos conhecer a Deus porque Ele revelou-se e revela-se a nós. E porque Deus se revela a nós, então nós o conhecemos. Porque esse Deus revelado é o Deus a quem adoramos, a quem amamos, a quem servimos. E só podemos fazê-lo porque esse Deus fala, esse Deus se comunica, esse Deus se revela a todos nós. E há 4 modos pelos quais Deus se revelou a nós. O primeiro modo, Deus se revelou a nós através da criação. Na criação, Deus se revela poderoso, criativo, magnânimo, glorioso. E o Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós contemplamos a natureza, quando nós vimos um pássaro a cantar, quando nós vimos um animal a procriar, quando nós ouvimos o choro de uma criança, quando nós contemplamos a chuva que desce na terra sedenta, quando nós observamos os nossos sentidos, quando nós olhamos para as árvores, quando nós olhamos para o céu, quando nós contemplamos a natureza criada por Deus, nós percebemos, ela nos aponta a pessoa maravilhosa, gloriosa de Deus, que se revela através da natureza. Deus também se revela a nós na nossa consciência, O autor de Eclesiastes, no final do capítulo 7, ele vai dizer: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus nos deu a condição, nós temos a noção do bem e do mal. Nós sabemos que o mal e o bem estão presentes, isso está em nós. As nossas faculdades mentais revelam-nos que há um Deus superior, criador de todas as coisas, e que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Há implícito na alma humana esta noção, esta percepção do Deus que transcende, do Deus que está acima, além das nossas idiosincrasias e das nossas vicissitudes. Deus se revela à nossa consciência. Deus também se revela pela sua bendita palavra. Esta é a revelação especial de Deus. As Escrituras são a boca de Deus. Quando você lê a palavra, você escuta a voz de Deus. A voz de Deus está sendo pronunciada pela palavra escrita, registrada. O legado histórico está para você e para mim, para nós, como revelação de Deus. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, a palavra de Deus é preciosa, é maravilhosa, porque ela nos aponta a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. E em quarto lugar, e último lugar, Deus se revelou pelo seu Filho Jesus Cristo. E Ele é a última
revelação de Deus. Nele, Deus se revela total, cabal, plenamente, porque Ele é a revelação exata de Deus. Por isso que João, falando pela boca de Jesus, quando Jesus falando à igreja de Laodiceia através de João, ele vai dizer: estas coisas diz o Amém, o último, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Ele é o Amém, a revelação última de Deus. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Eles, cada um deles, revelaram uma faceta do caráter de Deus, do atributo de Deus. Isaías falou da santidade e da justiça de Deus. Oséias falou da misericórdia de Deus. Amós revelou-nos a justiça de Deus. Agora, Deus fala, e Deus fala em seu Filho Jesus Cristo, que é a própria revelação de Deus. Quem é a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo? Em segundo lugar, Ele é o Filho de Deus. Versículo 2, veja lá. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Jesus Cristo é Filho de Deus. Talvez nós possamos argumentar: nós também somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Todos nós que cremos em Jesus Cristo como Salvador, somos filhos de Deus. É verdade, isto é uma verdade bíblica. Porém, a teologia bíblica e os teólogos vão nos descortinar acerca da Trindade, dessa pessoa maravilhosa, e vai nos falar da Trindade. Os teólogos vão afirmar que Deus Pai gerou o Filho, e que o Deus Pai e o Deus Filho geraram o Espírito. E então, este é o nosso Deus, um só Deus e três pessoas, de tal modo que Deus Pai não é o Deus Filho, Deus Pai não é o Deus Espírito, Deus Filho não é o Deus Pai e nem o Deus Espírito, e o Deus Espírito não é o Deus Pai nem o Deus Filho. Eles são três, e há um só Deus, uno, triuno, gloriosamente triuno, desde a eternidade. São três pessoas em um só Deus. E antes que houvesse céu e terra, antes que existissem os cosmos, as estrelas, na eternidade de Deus, o Deus Filho se submete, se coloca à vontade do Deus Pai. E a missão da encarnação se deu antes que todas as coisas existissem. Ele é o unigênito do Pai. Ele assume a encarnação nesta condição de gerado eternamente do Pai, único, unigênito do Pai. Por isso que João vai dizer em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito significa único filho gerado, único filho gerado do Pai. Mas veja o que está em Hebreus. Olha comigo no versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito, Jesus, no autor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 6, ao retornar aos céus dos céus, ele retorna como primogênito. Primogênito significa o primeiro de muitos, porque na verdade as Escrituras nos anunciam esta boa notícia do Evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem
filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Jesus, unigênito do Pai, ele é assunto aos céus na ressurreição como primogênito, porque em Jesus Cristo, nós que aceitamos e que somos nascidos de novo em Jesus Cristo pela fé, fomos adotados como filhos e filhas do Deus triuno, do Deus eterno. Em terceiro lugar, quem é essa pessoa maravilhosa? O nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Veja o versículo 2. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, isto é maravilhoso. Ele é o herdeiro de tudo o que Deus fez. A Ele pertence todas as coisas, todas as coisas. Na parábola do filho pródigo, o pai, conversando com o filho, vai dizer: tudo o que é meu é teu. E agora a Bíblia nos diz que, como fomos feitos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí, eu me lembro daquela música que nós gostamos de cantar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você e eu somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, porque Jesus herdou todas as coisas e Ele nos deu todas as coisas. Tudo que pertence a Jesus também pertence a você. As riquezas insondáveis de Deus é para você e é para mim. Nessa manhã eu quero dizer para você que tudo que Deus fez, que tudo que Deus faz, que tudo que Deus é, está proposto a você e a mim, está proposto a nós que aceitamos, que andamos pela fé em Jesus Cristo. A graça maravilhosa de Deus, a salvação nos céus, tudo que Deus fez, tudo que Deus é, está proposto aos filhos e filhas de Deus. Há uma frase de para-choque de caminhão que eu gosto muito. Essa frase é verdadeira. A frase é a seguinte: não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E isto é uma verdade. Isto é uma verdade. Os céus está proposto, as riquezas insondáveis, inimagináveis, as riquezas portentosas, gloriosas que Deus preparou. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, ninguém jamais contemplou as coisas extraordinárias que Deus reservou para aqueles que são dele. Oh, meu irmão, a Bíblia diz também que o ímpio entesoura para os filhos de Deus. Em Apocalipse nós temos a expressão de novo céu e de nova terra. E eu sempre penso que o futuro é glorioso. O futuro é glorioso porque neste novo céu, nesta nova terra, todas as coisas passaram e nós herdaremos em Cristo Jesus as insondáveis riquezas do Deus triuno que nos aguarda no seio dele. Louvado seja o nosso Deus. Em quarto lugar, quem é essa pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador? É o Criador do universo. Veja o versículo 2: pelo qual também fez o universo. Aquele Jesus que foi encontrado como um bebê na manjedoura, cresceu em obediência aos seus pais, José e Maria, aquele que
cresceu em estatura e graça diante dos homens, aquele que filho de carpinteiro, que carpinteiro foi na Galileia, aquele que passou por toda parte fazendo bem e anunciando o reino de Deus, muito embora Jesus, a maior viagem que Jesus fez, teve 150 quilômetros apenas, mas esse Jesus que se achou naquela região tão minúscula do nosso planeta, Ele é o Criador do universo. Veja o que o profeta Isaías, no capítulo 40, fala acerca da pessoa de Jesus. Isaías vai nos falar que na concha da sua mão Ele mediu os oceanos, Ele mediu a palmo os céus dos céus, que Ele considera as nações da terra como um pingo de água, como um grão que cai na balança, como que coisa alguma. As nações são para Ele como que um vácuo. Ele desenrola os céus para nele habitar. Isaías vai dizer que, por ser Ele grande em força e forte em poder, Ele coloca as estrelas no firmamento, e quando Ele as conta, nenhuma delas sequer vem a faltar, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez, porque Ele criou todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, soberanias, quer sejam potestades. Tudo que existe, Ele criou, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o Criador do universo. Eu não sei se você tem pensado no Natal, quando nós olhamos aquela figura bucólica do menino deitado em um coxo, numa estrebaria, rodeado de animais, naquela noite tão simples, tão humilde. Ele é o Criador do universo. Esse Deus glorioso encarnou-se em forma de gente, foi achado em figura humana, mas é o Deus Criador, pela sua palavra criativa, pelo seu poder criativo, Ele criou o universo. É isso que o autor de Hebreus está nos falando da pessoa do nosso Salvador. Quem é Jesus Cristo? Ele é o resplendor da glória de Deus. Veja o versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória. Que verdade bendita essa acerca de Jesus. Quando nós falamos em glória de Deus, nós não estamos falando de um atributo de Deus. Porque quais são os atributos que só Deus tem, que a Bíblia nos revela? Só Deus é autoexistente, só Deus é imenso, só Deus é infinito, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onisciente, somente Deus é onipresente e apenas Deus é onisciente. E se nós falarmos dos atributos morais, alguns deles, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é puro, o nosso Deus é santo, 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 como diz o profeta Isaías. A glória de Deus é a expressão de todos esses atributos da pessoa de Deus juntos. Esta expressão da pessoa de Deus revela a sua glória, a sua majestade, a sua incomensurável pessoa, que Ele é tudo e enche todas as coisas. Jesus, diz o autor de Hebreus, Ele é a expressão, Ele é o resplendor, Ele resplandece a glória de Deus. Por isso que João vai dizer, e vimos a sua glória, glória como ao do unigênito do Pai. João Batista, o precursor de Jesus, vai olhar para ele e vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Filho de Deus, e ele ainda vai dizer,
eu não sou digno. Eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias dos pés. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, nesta manhã eu quero afirmar esta expressão bíblica, que o nosso Salvador, Ele é o resplendor da glória de Deus, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Jesus veio revelar-nos Deus. E em sexto lugar, quem é Jesus? Jesus é Deus. Veja o versículo 3. Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é a expressão, é a interpretação mais lúcida, mais clara de Deus. João vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é eterno, o Verbo é Deus. Aí Jesus vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. Eu vi a Deus e eu revelo Deus a você. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Na conversa com Filipe, Filipe vai dizer: Jesus, Senhor, Mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus vai responder: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E João 1,18 vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é Deus, Ele é Deus, Ele é a expressão exata de Deus. E nessa manhã nós podemos dizer às pessoas: quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Quer conhecer o amor de Deus? Quer conhecer a graça de Deus? Quer conhecer o poder de Deus? Quer experimentar a santidade de Deus? Olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus. Natal é a expressão da gloriosa, portentosa presença de Deus na terra, na pessoa do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele é a encarnação de Deus. E em sétimo lugar, Ele é o sustentador do universo. Veja o versículo 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder, Ele sustenta todas as coisas. Há uma corrente filosófica, uma expressão religiosa que surge na Inglaterra nos séculos 17 e 18, que define-se por deísmo. O deísmo assume, aceita, declara que de fato Deus é o Criador do universo, mas que Deus, ao criar o universo, Ele foi um grande relojoeiro. Ele deu corda no universo e deixa o universo funcionando pelas leis da mecânica, pelas leis da física, e não mais. Segundo o deísmo, Deus intervém, Deus se apresenta, Deus se comunica, Deus está entrando na história. Para o deísmo, Deus está sentado no alto, no sublime trono, e Deus não intervém, Deus não atua mais, Deus está impassível no seu trono, alheio, indiferente, como se Deus não se importasse com os detalhes da nossa vida, como se Deus estivesse alheio às nossas vicissitudes, às nossas tragédias, às nossas necessidades da vida no nosso dia a dia. É como se Deus estivesse enclausurado no céu e nós abandonados, vivendo por conta aqui na terra. Esse autor de Hebreus diz totalmente ao contrário. É tudo ao contrário, segundo
o autor de Hebreus, porque segundo o autor de Hebreus, Ele é o sustentador do universo. Jesus está presente no universo. Ele não apenas criou o universo, mas Ele intervém no universo, Ele atua no universo, Ele controla o universo. Por isso, meu irmão, que nessa manhã, adorar ao Senhor faz todo sentido. Por isso que nesta manhã nós oramos diversas vezes no culto. Por isso que eu e você podemos orar, podemos falar, podemos expressar. Por isso que a oração é o gemido da alma. A expressão é transformar o pus da alma em palavra. Diante do grande eu sou, diante do Deus do universo, diante do Deus que controla o universo, diante do Deus que controla a tua vida, diante do Deus que atua na tua história, diante do Deus que intervém na sua vida e muda os destinos da tua própria história. A oração faz todo sentido, porque quando nós falamos para esse Deus maravilhoso que te conhece, que te vê, que está presente na história. Quando você está nas suas idiosincrasias, enclausurado nos seus problemas, sufocado pelas angústias da vida, atrofiado no seu pensamento, com a alma deserta, desterrada, Ele te vê, porque Ele está presente em todas as circunstâncias da história. Quando você está em plena celebração, em alegria, quando você está exultante, Ele está presente, Ele te vê, Ele te escuta, Ele te ouve, Ele intervém, porque Ele celebra os grandes atos dEle na tua história. Quando nós oramos, quando nós falamos, quando nós manifestamos a nossa tragédia, a nossa alegria, as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, nós estamos falando para um Deus que é sustentador e é um Deus presente na história. Esta manhã, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos de Natal, é preciso, é necessário, é desejável que nós nos demos conta quão grande é Jesus, quão grande é o nosso Salvador. Ele não apenas está presente, Ele não apenas está atuando, mas Ele controla todo o cosmos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Colossenses capítulo 1. Versículos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Nele. Na pessoa de Jesus, tudo subsiste. Que coisa maravilhosa é a pessoa de Jesus. E em 8º lugar, Ele é o purificador dos nossos pecados. Depois, veja lá o versículo 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Em obediência ao Pai, Jesus encarnou para morrer, morte vicária. Na criação, presta atenção, na criação, pela palavra, tudo foi criado, pela palavra. Tudo que Deus fez, Ele fez pela palavra. Os céus, a terra, os animais, as estrelas, os astros, tudo Ele fez pela palavra. Mas quando foi fazer o ser humano, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. E então, na criação, em Gênesis, nós temos esse relato de que Deus plasmou o barro. E Jó vai dizer isso para Deus, as tuas mãos me plasmaram. As tuas mãos me plasmaram. Deus tocou o barro, Deus deu forma ao barro, Deus soprou no barro, Deus deu vida ao barro e Deus plasmou com as mãos o barro. Mas
quando Deus resolveu salvar, resgatar, redimir o ser humano, quando Deus resolveu purificar o homem do seu pecado, Deus não deu uma palavra, Deus não apenas tocou o barro, mas Deus entrou no barro, Deus assumiu a forma de barro, Deus foi visto em forma, Ele entrou na vestimenta de barro, Deus se tornou criatura, achado entre nós, e Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Agora uma pergunta, meu irmão, pense um pouco acerca disto. Quanto custou para Jesus a encarnação? Quanto custou para Jesus a nossa reconciliação com Deus? Qual foi o preço que foi pago por Jesus para que eu e você tivéssemos vida eterna? Será que a angústia do Getsemane, será que Jesus, quando estava gotejando sangue da angústia da sua alma, era porque ele estava antevendo o sofrimento, a vergonha, o vitupério da cruz? Será que ele estava agoniado, antevendo os pregos sendo cravados no seu corpo, na sua carne? Será que foi por isso que ele sofreu agonia? Os pais da igreja, a história da igreja, revela-nos homens e mulheres, santos homens e mulheres de Deus, que foram para os ginásios e foram comidos e dilacerados pelos leões, e enquanto enfrentavam esses leões, eles estavam louvando, cantando, adorando a Deus. Homens e mulheres que se tornaram tochas humanas crucificadas, homens e mulheres, santos homens e mulheres de Deus, que foram decepados a cabeça, que morreram de morte tão atroz. Muitos relatos desses homens e mulheres dão conta de que eles estavam, enquanto sofriam, adorando, exaltando, glorificando o nome de Deus. Será que Jesus sentiu agonia porque ele estava sendo humilhado, escarnecido, vituperado e cravado numa cruz? Por 3 vezes no Getsemane ele fala: Senhor, Deus, Pai, papai, Pai querido, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. O que continha nesse cálice? Qual é o conteúdo do cálice de Deus? Qual foi o conteúdo desse cálice que foi proposto a ele? Este cálice estava transbordante da ira santa e da ira justa de Deus, por causa dos teus, dos meus, dos nossos pecados. Este foi o preço que ele pagou. Eu quero dizer para você nessa manhã que o pecado é maligníssimo, que o pecado não tem nenhum compromisso com a tua vida, que o pecado não se importa com você, que o pecado gera destruição, que o pecado te leva à morte, que o pecado te conduz à perdição e a uma distância extraordinária de Deus. E sobretudo que você não tem como resolver este problema sozinho. Você que está me ouvindo nesta manhã, você que está aí me ouvindo nesta manhã, eu quero dizer para você, você não pode resolver o seu problema do pecado sozinho. Por isso que Jesus sorveu cada gota daquele cálice por você. A Bíblia diz que assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim como o leopardo não pode alterar as manchas da sua pele, eu e você não podemos resolver o problema do pecado diante de Deus. A Bíblia também diz que a minha justiça não passa de trapo, farrapos de imundícia perante
o Deus que é santo. Nesta manhã, eu quero dizer para você, você precisa lidar de modo santo com o seu pecado. Você precisa olhar, ter um olhar profundo para dentro de você e abandonar, e tomar uma decisão séria de abandonar aqueles pecados que você gosta de cometê-los, aqueles pecados que estão latentes no teu peito, que são acariciados, que são amados, que você gosta de praticar, porque o preço que o nosso Salvador pagou foi muito alto, foi um grande preço, e nós cantamos: eu não sei o preço que Jesus pagou na cruz por mim. Você precisa ter um olhar profundo para dentro de si e voltar-se arrependido, desejando mudança de vida, transformação na mente e pureza no coração, apresentar-se diante do poderoso Salvador, que quer purificar, que quer limpar, que quer renovar, transformar a sua vida, porque Ele é o purificador dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele é o nosso Salvador. Ele pagou o preço pelo seu, pelo meu, pelos nossos pecados. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, Natal é tempo de restauração, Natal é tempo de renovação, Natal é tempo de transformação, Natal é tempo de arrependimento, Natal é tempo de tomar decisões graúdas, maiúsculas, olhando para o glorioso Salvador que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos das trevas, nós não vivemos na escuridão, nós somos chamados das trevas para a luz, nós somos filhos da luz. Jesus é o sol do meio-dia, Jesus é a estrela brilhante, Jesus é a luz dos homens. Onde Ele atua, dissipam-se as trevas. Ele nos chama para viver na luz. Ele é a luz do mundo. E em nono lugar, quem é Jesus Cristo? Quem é o nosso Salvador? Ele é o Deus exaltado. Veja o versículo 3. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus governa o universo. Jesus sustenta o universo. Ele levanta os príncipes e Ele destrona os reis. Ele controla todas as coisas porque Ele está sentado no alto e no sublime trono à direita de Deus Pai. Ele intercede por você, Ele intercede pela igreja, Ele intercede pelo seu povo. Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E Ele está assentado no alto e sublime trono. Em último lugar, em décimo lugar, quem é Jesus? Jesus tem o nome mais sublime e mais importante da história. Veja o versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome. Paulo em Efésios vai dizer, ele recebeu um nome que está acima de todo nome que se possa referir neste século e no vindouro. Nunca houve e nunca haverá um nome tão importante quanto este Jesus. Jesus. Você olha para a história da humanidade, levantaram-se homens, levantaram-se governantes, levantaram-se grandes guerreiros que empreenderam grandes batalhas, todos eles sucumbiram.
Todos eles morreram, todos eles deixaram de existir, mas o nosso Salvador, o nosso glorioso Salvador, foi ressurreto e foi assunto aos céus, e Ele governa, e Ele sustenta, e Ele é o Rei dos Reis que está sentado no alto e sublime trono, junto à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque Ele tem um nome que está acima de todo o nome. Há 3 razões pelas quais Jesus tem um nome superior a todo nome. Em primeiro lugar, ele recebeu este nome por herança, é o que está dizendo aqui o autor de Hebreus. Ele herdou este nome do Pai, herdou mais excelente nome do que dos anjos. Ele recebeu esse nome por herança de Deus Pai. Em segundo lugar, ele recebeu este nome por doação. Veja o que Paulo vai escrever em Filipenses 2, de 7 a 11. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. E o nosso Jesus, o nosso Salvador Jesus Cristo, tem um nome que está acima de todo nome. Todo nome. E em terceiro lugar, ele recebeu esse nome por conquista. Ele conquistou esse nome. Colossenses capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele está acima de todos os poderes do céu e na terra, e porque ele tem esta condição, este poder, esta condição majestosa, ele conquistou na cruz esta autoridade no seu nome. Na cruz ele diz: tudo está consumado, tetelestai. Ele cumpriu, ele completou a obra da redenção. Por isso ele tem esse nome. Eu quero concluir nesta manhã convidando você a considerar conosco as implicações desta expressão gloriosa de Jesus. Natal não é do Papai Noel. O Natal não é, em primeiro momento, seu ou meu ou nosso. O Natal é do Senhor Jesus. O Natal marca indelevelmente a história. O nosso glorioso Salvador desceu para revelar o profundo compromisso com você e comigo. Então, meu irmão e minha irmã, neste Natal, talvez você não possa fazer aquela celebração que você gostaria de fazer com toda a sua família. Talvez nesse Natal você vai ter que reduzir sensivelmente os movimentos, as pessoas que estarão celebrando o Natal com você. Talvez você será privada de estar com pessoas que o amam, que a amam, pessoas que são queridas, que estão no teu coração, no teu pensamento. Talvez nesse Natal você não terá ao redor da mesa pessoas especiais que você gostaria de estar celebrando com ele o Natal. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a pessoa mais importante, que tem um nome sobre todo nome, te convida para celebrar com você o Natal. Jesus, Jesus, Jesus. Não pode faltar na tua celebração, não pode faltar na mesa cristã
um tempo de adoração, de celebração, de reconhecimento desta presença gloriosa, desta presença salvadora, desta presença amorosa em você, no seio da sua família, na centralidade das celebrações de Natal. Natal pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, achado em figura humana, na figura do menino Jesus, do bebê Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?